Buenas, hermanitos, beleza? Estamos iniciando mais uma live. É a segunda dessas nossas 5 que vão compor a semana que antecede nossa imersão na ciência e filosofia da meditação. Hoje a gente vai falar sobre a experiência da meditação, tá? Essa então é mais uma live onde a gente está abordando temas da meditação num esquenta para imersão na ciência e filosofia da meditação, que é uma imersão gratuita. Vai acontecer, obrigado Alexandre, entre os dias 7 a 10 de março. Para você inscrever, quem está no Instagram, vai no link da bio ali e tem como você participar tanto do grupo de estudos no WhatsApp, que a gente tem feito, são 240 agora ali, quanto fazer sua pré-inscrição para receber os links no Zoom, que vai acontecer essa imersão no Zoom, tá? 4 dias, 7, 8, 9 e 10, gratuitamente comigo, material gravado e tem uma live também. Hoje tá um dia típico, demorei um pouquinho porque eu tava esperando meu vizinho acabar de carpir aqui do lado, mas o barulho vai acontecer, então desencana. Todo mundo é da meditação, então trabalha com atenção plena. Então, sem mais delongas, a gente inicia o nosso rolê. Então, olha só. A experiência da meditação me faz primeiro me aproximar dessa nossa obsessão pela experiência. Todos nós parece estarmos ali que inicia uma prática meditativa ou que vai buscar vocês na clínica, vai buscar com vocês nas aulas aí pelo Instagram, uma obsessão por encontrar, alcançar, construir, evoluir um algo fora do comum. Então essa é a minha primeira aproximação, que a experiência meditativa ela é absolutamente humana e a prática é irritantemente simples. Ela é tão simples que a sua mercantilização dentro da sociedade capitalista, neoliberal, lá vem ele falando de novo de política, foda-se, é o meu Instagram, eu falo porque tem tudo a ver. Se você não entender como a meditação está ligado diretamente à política, à economia, à espiritualidade, você está absolutamente alienado e longe da grande rolê da meditação, vem que eu estou subindo, que é a sua desalienação, é buscar o seu conhecimento. O que você chama de autoconhecimento, eu chamo de nosso conhecimento, ou, mais fácil, desalienar-se. Então não há nada para você ficar obcecado em busca de uma experiência, né, no sentido de um algo fora, né, transcendente, metafísico, delirante. E eu acho isso absolutamente uma busca vã que faz você ficar enredado numa dívida infinita, procurando uma experiência que nunca vai ter. É uma experiência retratada por um outro corpo, em uma outra geografia, e que você não alcança aqui, por isso você fica num ciclo vicioso de busca que nunca alcança. Mas não é totalmente incorreto quando a gente pensa que a meditação vai nos fazer descobrir, de uma certa forma, descobrir o que éramos antes de nos adoecermos com a docilização de corpos que produz essa alienação de quem somos e acabamos sendo. Então eu vou repetir esse rolezinho aqui para tu tatuar no teu corpo, tirar esse negócio insano que tem no seu corpo e tatuar isso aqui. A meditação é sim, de uma certa forma, descobrir o que antes nos adoecia, porque somos docilizados corporalmente, e essa docilização de corpos produz ideias do corpo, portanto a mente, alienada do que somos. E acabamos ficando num ciclo infinito, buscando algo que gostaríamos de ser, ou melhor, que nos inculcaram a ser. Então, é tão fantasioso isso que você acaba se fantasiando de Brahmani, você acaba se fantasiando numa caricatura de um oriental, não é? Ou de um nova era, de um jovem místico, que está sujo, quanto mais eu limpo, fica mais sujo. A meditação, então, tem um aspecto forte terapêutico. Mas, com toda certeza, esse caráter terapêutico da meditação foi capturada pelo nosso próprio conceito espiritual brasileiro de cura, né? Todas as espiritualidades brasileiras elas são ligadas à cura.
Você vê o espiritismo kardecista, até a cirurgia. Até os neopentecostais são os mais pragmáticos. Unge vassoura para eliminar espíritos obsessores em casa, alguma coisa assim. A religião católica produziu as benzedeiras junto com nosso sincretismo com a caboclagem e as espiritualidades afro, né, em diáspora. Então a meditação foi adquirindo no Brasil também esse seu verniz terapêutico. Mas o terapêutico da meditação veio sendo construído no Brasil, vem que eu estou avançando, num caráter passivo. Nós acabamos construindo uma ideia que nós estamos em busca de meditar para alcançar uma espécie de passe, tá ligado? Que você recebe. Eu não estou sendo irônico nisso, eu só estou falando da aproximação. É como se nós fôssemos meditar para receber uma espécie de passe, né, de cura passiva. Como as espiritualidades brasileiras, que são características nossas. Você vai num terreiro, você fica paradinho e há todo um trabalho. Depois você vai levar umas velhinhas, vai levar uns banhos para você fazer em casa. Mas em geral é passivo. A meditação não, ela é ativa. Então se ela tem um caráter terapêutico, estou avançando já no segundo degrau, já comecei começando, hein? Achou que era fácil? Não tem nada fácil aqui não. Quer coisa fácil, tem bastante aí no Instagram, vai procurar um coaching. A meditação vai produzir uma experiência, mas ela é ativa. Ela vai depender de uma prática regular. Olha como a gramática é capturada, né? Eu ia falar do teu esforço, mas eu me prendo para não ficar no rolê do neoliberal. Então os passos mediúnicos, o conselho do preto velho, o chá do daime, por exemplo, como abertura de canais, alguma coisa similar, a própria missa católica, as benzedeiras de rua, essa passividade curativa das práticas rituais não combinam com a meditação. Então, primeiro porque a meditação, ela não vai curar você só porque você está embebido da prática propriamente dito. E ela também não vai acontecer pela presença carismática ou mediúnica, sapiensal de alguém ou de algo, tá ligado? Então você tá numa cura espírita, então você tem um médium, né, que é uma pessoa extraordinária, né, ou que é um canal para um outro mundo, tá ligado? A meditação, ela não tem esse papel passivo de você estar ali e ela sozinha vai resolver isso, no que não tem nada sozinho. Então essa, eu acho que a aproximação mais interessante que eu tenho que passar. Ela dispensa a meditação, amuletos, totens, palavras mágicas. Ela não exige corpos preparados, não pede experiência prévia. A meditação em sua experiência, vem agora, são humanas e não divinas. Mesmo porque o divino, o sagrado, o extraordinário são também humanos. Então qualquer divindade morre sem alguém para cultuá-los. Né? Nenhum sacerdote existe sem seu discípulo. Nenhum místico existe sem alguém ali prostrando-se aos pés deles. Tá certo? A meditação, então, ela possui esse ato de resistência revolucionário porque ela não exige nada prévio. Então a experiência meditativa, o que é então? É quando você não se sente em perigo de morte. Dá uma respirada aí que você não estava esperando isso. Não é coincidência que o padroeiro da meditação, do yoga, é Shiva e ele é azul, porque ele está cheio de cinza de morte, ele venceu a morte. Quando nós vivemos em eterno perigo de morte, alguma coisa vai acontecer, você está sempre em alerta. E olha que trocadilho louco, né? Você se confunde, e muitos coaching da meditação se confundem com essa ideia de a meditação te manter alerta 24 horas. E isso só vai afastar mais e mais e mais você do que a meditação lhe propõe, de uma certa forma. É quando você não sente-se em perigo de morte que a prática meditativa ela vai produzir momentaneamente em você um estado de não ser. Não sei que aqui parece aqueles negocinho provérbio budista, né, Koan. Tudo que você pensa ser ou imagina construir em você a partir da meditação ou desconstruir em você a partir da meditação é uma ficção. É uma ideia prévia
do que eu deveria ser ou estar. A experiência, então, ela não vai construir nada em você, a experiência meditativa. Ela vai desfazer, desformar em você de todo o jeito organizacional da realidade nua e crua que nos amedronta. Qual é a realidade nua e crua que nos amedronta, Beto? A realidade nua e crua que nos amedronta, que é a única verdade que você tem, é a morte. Nós somos seres que sabemos que vamos morrer, portanto nos entendemos finitos, mas nos compreendemos completamente infinitos porque a gente inventa ficções que curam o caos que é a realidade. Dá uma respiradinha aí, tio. Nós vivemos numa realidade absolutamente caótica, sem nenhum sentido. E sabemos que vamos morrer. Nós somos os únicos mamíferos que desde mais ou menos 7 anos de vida sabemos que vamos morrer. Sabemos que somos finitos. Mas nós fomos sendo construídos com a ideia da infinitude. Pode pensar em Deus nesse rolê se você quiser. Afastar a morte, então, da gente é uma tarefa social. Há uma construção social da realidade que nos afasta da morte. Seja da ciência, tá ligado? Seja das religiões, de algumas filosofias, sobretudo as filosofias metafísicas que nos afastam da morte. Há sempre um outro mundo. Há uma organização por trás de tudo. E aí faz as castas, por exemplo. Então esse ordenador de realidade é uma ficção. É uma ficção que cura. E essa é a ambivalência. Eu quero viver sem nenhuma ficção. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque você não consegue segurar a onda de viver sabendo que vai morrer, mas não quando. Você não conseguiria estar agora aqui parado na frente de um aparelho, de um computador, de um celular, tranquilamente me ouvindo falar sobre a experiência da meditação, porque você estaria constantemente com medo de que agora seria o momento de você sucumbir. Então você consegue estar tranquilo aí me assistindo, porque você afastou, por alguma ficção que te organiza, de que agora não é o seu momento. Mas certeza de que não é o seu momento, você não tem nenhuma agora. É isso que James Hillman vai chamar de ficções que curam, o yoga vai chamar de Maya, ou ilusão, o ordenador de realidade, cartografias, como diz Deleuze e Guattari. Você possui uma geografia no qual você orbita, que te organiza. As religiões são potentíssimos ordenadores de realidade. A meditação, não. A meditação budista organiza. A meditação no Vedanta organiza. A meditação do Hatha Yoga dos Natas organiza. Tem todo um mundo organizado ali. O seu corpo está organizado ali, por exemplo. Tem chakras, kundalini, energias, papapá. A meditação te leva para um mergulho momentâneo para o caos, para a não organização. Então, esse ordenador de realidade ficcional no qual você vive afasta de você a ideia, a verdade, a realidade que a morte lhe assombra. Então, a meditação lhe afasta do perigo da morte. Como? Desconstruindo todos os organizadores que você tem momentaneamente. Então a experiência meditativa é possuir ou desenvolver um jeito próprio de encontrar com a sua infinitude. Um jeito não ficcional de viver. Mas como, Beto, que eu vou viver de uma forma não ficcional? Você não vai conseguir. Você vai aprender a conviver com essa finitude no qual nós estamos inseridos. Como? Numa prática regular de meditação, você é convidado a experienciar, vem que eu voltei pro rolê, vem que eu puxei o fio, a nenhuma estrutura que a gente vive. Você aos poucos vai vivenciando a cada prática meditativa a morte. Não é à toa que no yoga, todas as práticas, linhagens, tradições de yoga chama Shavasana, na última postura. É a postura do cadáver, do morto. A prática meditativa é um ritual de vivência da morte. Você se acostuma com ela. Como assim, Beto, que eu estou viajando? A meditação, num primeiro momento, vai causar um enorme estranhamento. Qualquer um que se embebeu numa prática regular de meditação
seja num retiro, ou sozinho em casa, ou com um mestre, uma escola, o que seja, produziu em você um estranhamento, um experienciar da infinitude que somos e das nãos metafísicas que nos organizam delirantemente. Só você, sendo um corpo não organizado, um corpo sem órgãos, um puro fluxo dos encontros, vai vivenciar a experiência da meditação. Porra, Beto, seja mais prático, eu estou meio viajando mesmo. Olha só. A meditação vai te afastar momentaneamente da tua consciência, da tua lógica e da tua mente. A tua consciência é uma lanterna que vai iluminando toda a sua mente, ou o seu inconsciente, ou o que é que seja, o conteúdo, o acúmulo de tempo que você é. Memórias, sentimentos. Então a consciência é uma lanterna. Quem movimenta essa lanterna? São os afetos. Os afetos de outros corpos. Afeto não é carinho aqui. Afetos é encontros, atravessamentos. Então se eu tenho encontros alegradores, ela vai me iluminar para recônditos de mim alegradores, encontros potencializadores, encontros que compõem comigo. Você vai vivenciar a felicidade. Se você tiver encontros entristecedores que decompõem com você, vai iluminar recônditos de você de tristeza, de infelicidade. A prática meditativa vai fazer com que essa lanterna pare de ficar vagando aleatoriamente. A lógica é o organizador, o ordenador dessas realidades no qual nós somos construídos. Ah, mas quais são os meus organizadores de realidade? Tiozão, eu poderia dizer para você facilmente, se você é brasileiro, que o cristianismo é uma deles. Facilmente você se sente pecador, você se sente culpado. Esses são afetos, movimentos que atravessam, que te empurram, são corpos, que te levam para lugares da sua consciência, no qual provavelmente te entristecem. Há uma série de códigos morais que normatizam o seu corpo. E sempre que você se afasta dessa régua inculcada em você, você se sente menor. E quanto mais próximo dessa régua, você se sente mais perfeito. O cristianismo é um. O outro provavelmente pode ser a ciência. Pode ser a ciência. Se você é um jovem místico, talvez as espiritualidades nova era. Talvez você vá para Alto Paraíso, que é um lugar cheio de cristal, e você se sinta absolutamente energizado lá. Essa é uma ficção? É uma ficção. Não significa que é uma mentira, só significa que é um ordenador de realidade. Agora eu quero que você esteja realmente compreendendo para onde eu estou indo. A meditação é um mergulho para fora de todas as suas organizações. Então, se você vai meditar com o propósito de chegar numa organização, você não está indo na meditação, tá ligado? Na experiência da meditação. Você está sendo construído pelo veículo meditação a se reconstruir de uma forma dada. E a mente, Beto? Você falou que a consciência, a lógica e a mente. A mente são só ideias do seu corpo que encontra outros corpos. Então todo o seu construto mental são encontros do seu corpo com outros corpos. São uma ideia do corpo. Por isso você tem, com algumas escolas, tradições de yoga ou de meditação, o seu corpo controlado. Mas te dizem que isso vai fazer você controlar a sua mente. Eles não estão absolutamente errados, porque se eles controlam o seu corpo, eles controlam também o que você pensa. Olha o poder dos asanas, mas essa não é aula de yoga. Então essa liberdade, como qualquer outra, nos assusta. Qual liberdade, Beto? A liberdade de não se sentir organizado, estruturado, por quem quer me organizar de fora. Então, esse medo ocorre porque nós não estamos buscando a liberdade do quê? Porque isso nunca vai acabar. Nós estamos buscando uma liberdade para quê? Então você se embebe de uma prática meditativa, você tem aquela experiência que comumente um aluno vai chamar de bem-estar, de calmo, zen. A gramática é você que constrói, ou melhor, construíram para você. A liberdade, o que traz o de alívio, às vezes, a prática meditativa, diminuir estresse, ansiedade, faz tudo isso. Mas ele faz isso porque o que faz você ser ansioso, medroso, deprimido, triste, por exemplo, ou até potente, é uma estrutura. A meditação
momentaneamente, vai desestruturar você das organizações sociais que constroem a sua realidade e você sente um puta alívio. Então, Vedanta é um ordenador de realidade, Yoga Sutra, a Bíblia, os sutras budistas, o capitalismo, o socialismo. Comunismo não. É como nós pensarmos nos afetos de um carrapato. Exemplo de Deleuze e Guattari no Mil Platôs. O carrapato é movido apenas por 3 afetos. Calor, movimento e sangue. O carrapato está paradinho num galho de árvore. Ele percebe o movimento de um animal. Aí ele salta para cima desse animal e ele vai para o segundo afeto, vai buscar lugar de calor, onde passa sangue. Aí, achando esse lugar de calor, ele vai sugar o sangue, é da onde ele se alimenta. São animais que se movimentam, se organizam no mundo por 3 afetos. A proposta para você aqui é: quais são os afetos que você se move? Quais são os afetos que movimentam você a construir ideias desse seu corpo em movimento e organizar a realidade, que é um caos que lhe rodeia? Então, há infinitas possibilidades de se organizar. Então, atente-se ao que lhe afeta e a sua meditação, independente da tradição, de escola e da tecnologia desenvolvida, é pela respiração, é pela visualização, é por repetir um mantra, deve fazer construir em você uma dissolução da sua consciência, da sua lógica e da sua mente. Portanto, uma diminuição da estrutura socialmente construída da realidade em que você vive. É nesta ausência que o mundo fica sem fundo, que nos situa de fundamento. É o que eu chamo de desterritorializar. Todo e qualquer fundamento é onde nós nos fundamos, raízes, para que possamos nos aparelhar com a realidade, construindo ficções gramáticas para conseguir se comunicar. E a realidade, Beto, como que é a realidade? A realidade é um caos. Mas como é impossível viver a realidade na sua realidade caótica, inventamos organizações para elas. Então, Beto, mas isso aí não é um paradoxo? Completamente, é uma ambivalência. Paradoxo significa uma coisa ou outra, ambivalência são as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A questão aqui é você estou amarrando agora, desalienar-se de achar que existe um único ordenamento de realidade, que é a realidade, e entender-se que existem infinitas perspectivas organizacionais da realidade e você deve aprender a conviver com elas, aprender a viver com a diferença, com as contradições. Porque você é um conjunto de contradições. Meditar elimina momentaneamente essa alienação de que a vida tem um sentido pré alguma coisa. Um mundo sem fundamento fica suspenso, livre, liberto. E é disso que você procura. A experiência da meditação é essa experimentação momentânea de um mundo sem fundamento, desterritorializado, que fica suspenso. E aí você traz aqui o aroma da prática meditativa. Ou se você quiser, em vez de aroma, do som que ecoa, da nota que ecoa depois que alguém para tocar um instrumento. A experiência meditativa, o importante dela é o aroma que se perpetua no tempo. Um título do Byung Chul Han de um livro. Então o que traz aqui é uma meditação sem fundamento, desformada, desfundamentada, sem Deus. Pois todo Deus exige, ou Deus, significados em seu nome, sacrifícios em seu nome. E é aí que você é capturado pelas escolas e tradições do yoga, que dominam o seu corpo, portanto, normatizam a sua mente, o seu mundo. Você se torna cativo dela. Se busca uma realidade, encontra aquela sem fundamento, algum onde Deus deve dançar com vocês. Trago Nietzsche aqui para tu. Então busque no meditar um aroma no tempo e não um sentido algum. Depois da prática, um perfume deve exalar desse processo, tá ligado? Impregnar em você. E levar consigo na vida cotidiana. Então a experiência meditativa aqui exala o aroma antes da forma. É pura força desformada. Nem alma há.
Não há nem alma, porque a alma também é uma forma, tá ligado? É o perfume que fica depois que a experiência meditativa e as outras formações que você se entende, eu, Roberto Simões, professor, essas formas desaparecem. E se preferir, sons que ecoam depois que as notas param de sair dos instrumentos. Então a experiência meditativa ela é inefável. Por isso que no yoga os mestres falam net, né? Ou no Zen budismo eles falam dos koans através da poética. Toda forma de tentar organizar a experimentação meditativa, ela é falha e cai num tipo de fundamentação. Que a gente está num esquenta essa semana para a imersão na ciência e filosofia da meditação, que é gratuitamente, acontece de 7 a 10 de março, tá bom? Se inscreve aí no link blá 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 do Instagram, é de graça. Estão lá quase 300 pessoas. Denise Mendes me pergunta, então o mantra é o engodo, como diz Krishnamurti? Não tem nenhum engodo, Denise. O engodo é você, a alienação é você achar que o mantra é o mantra, tá ligado? Mas que o mantra é um facilitador para muitos corpos meditativos, sem sombra de dúvida. Outros são os asanas, as posturas do yoga, outros são a leitura de texto, como é a grande parte dos vedânticos, tá? Não é um engodo. O engodo significa você se alienar e ser capturado por essa estrutura institucional, muitas vezes, e achar que é o jeito. Aí os outros jeitos não existem, são apropriações, são ilegítimos. É disso que eu estou falando. Denise continua. Dessa maneira, Jesus, Siddhartha Gautama, também tinham suas ficções ou não? Claro, também. A diferença de Jesus, Siddhartha Gautama, Mohammed e outros criadores de religiões é que os caras são tão foda que eles inventaram uma estrutura própria de organizar a realidade. O cristianismo é um puta ordenador de realidade. Se a instituição católica levou isso pro mal, pro bem, outra história, tá ligado? Mas que JC criou uma puta ordenadora de realidade, eu não gosto, problema seu, faz análise. Que Siddhartha Gautama inventou um puta ordenador de realidade, sem sombra de dúvida. Que o islamismo, criado por Maomé, foi um puta ordenador de realidade e o é ainda, irado. A minha pergunta é, tu criou alguma ordenadora de realidade ou você segue ordenadores de realidade dos outros? Provavelmente, como eu, segue. Aquela que busca me diz, pode citar o nome do texto? O texto é meu. Daqui a pouco eu subo aqui na legenda desse vídeo, tá? Não tô lendo nenhum texto de alguém, não. Denise me pergunta, não entendi socialismo. É um ordenador de realidade? Sim. O comunismo não, porque o comunismo nunca foi implantado, tá ligado, Denise? O comunismo, ele é algo que acontece depois do socialismo, tá certo? Bom, procura aí gente muito mais capacitada do que eu para falar de comunismo, como assim disse o João, por exemplo, um mestre. Roberta Alves me pergunta, a transformação seria biológica? Também, Roberta, mas a própria biologia é um ordenador de realidade, tá ligado? Há uma ordenação de realidade biológica, tá certo? Há um corpo Roberta Alves não biológico. Então é o chakra? Então, esse também está organizado pelo yoga. Vive Nuciane me diz, meditação sem fundamento seria uma meditação agnóstica. Então, o agnóstico já é uma organização. Eu não me fiz entender isso ainda, né? A gnose, a maçonaria, ou qualquer outro tipo de organização da meditação, já é uma organização da meditação. Então como que eu vou meditar sem uma organização? Então é esse o rolê, não dá. A questão é que na experiência, a meditação para de ser um caminho e se torna um aliado, para que você se desforme e não se devote às técnicas e à escola da meditação. Val Zorzan me diz, então o negócio é não ser um extremista? Eu acho, Val Zorzan, que o negócio é ser um radical, aquele que vai na raiz. Não ser um extremista, não sei se é isso que você quis dizer, mas me remete meio à meditação Ciro Gomes, tá ligado? Aquele cara que quer ficar em cima do muro. Não tem caminho do meio nesse sentido, tá? Guiana me diz, não se medita no Daime? Se medita, tem até uma dos rituais ali,
Tem meia hora de silêncio total. É a mesma meditação, Beto, que se faz no Vedanta, na cultura que advém da Índia? Obviamente que não, porque é uma meditação que advém dos povos originários do Brasil, mesclado com um católico semi-analfabeto seringueiro do Amazonas, tá ligado? Ou da região ali do norte do país. Mas se medita? Se medita, sem sombra de dúvidas. Eu falei isso contrário? Acho que não, né? Eu falei que o Santo Daime, assim como o budismo, a religião, são ordenadores de realidade. Roberta me diz desorganizar, ok. Dodô me diz, todos os conceitos produzidos pela mente são organizadores? Totalmente, mas ele não é produzido pela mente, ele é produzido pelo corpo. A mente é só uma ideia do corpo. Quem te organiza são os outros corpos que encontram o seu corpo. Estar alienado desse processo é o que a meditação, como aliada a você na sua vida cotidiana, pode te ajudar a buscar liberdade pra quê e não do quê. Porque você nunca vai estar liberto de tudo. Khadija me diz, então eu posso dizer que as meditações guiadas estão no organizando de fora? Claro que sim. Claro que sim. E fica ligado se essa meditação guiada não é uma hipnose. Que a meditação guiada vai uma hora, vai ter que soltar você. Se ela te guia do começo ao fim da meditação, você está sendo hipnotizada. É alienação, é não saber o que estão fazendo com você, é que é o rolê. Arantes me diz obrigado, eu agradeço. Khadija retorna dizendo, elas nos dizem a um estado, né? Difícil falar se o estado atingido é coletivo. O estado, você é coletiva, Khadija. Você é singular na sua subjetividade, mas a sua subjetividade é construída, e o seu corpo também, coletivamente. Agora tem ar de fora entrando em você, fazendo o processo respiratório. Você tem magnésio, você tem cobre dentro da mitocôndria. Então você é coletiva, você não produz cobre. Tá ligado o que eu quero dizer? Você não produz cobre, você ingere cobre na alimentação e o cobre coloca em você. Somos seres híbridos, isso tem que ficar muito claro desde antes. O corpo se dissolve, exato, esse corpo biológico, esse corpo orgânico, esse corpo sutil, todos eles se dissolvem. O que fica? Então é por isso que muitos meditadores se tornam poetas, né? Artistas, tá ligado? O cientista não vai chegar lá. Lua Cura me diz, qual a diferença de concentração e meditação? Bom, eu vou pegar Patanjali, de bate-pronto para você, tá? Concentração é dharana, que se diferencia de dhyana, que é a meditação propriamente dita, pelo número de pensamentos, pelo número de imagens, de construções que você faz. E o samadhi é quando dissolve, é quando você deixa de ser. Esse o nosso rolê. Lua Cura me diz, já falou? E Yon Guiana me diz, então... é só sentar e meditar? É irritantemente simples, Guiana. Mas eu diria mais ainda. Você pode deitar e meditar. Você pode caminhar e meditar. Você pode dançar e meditar. Você pode empinar um pipa e meditar. Você pode brincar com seu filho e meditar. O que você quer na meditação, Guiana e todos aqui, é estar na fila do banco. Estou influenciada por imposturas filosóficas, né? Por causa do Danilo. Tá na fila da escola. Tá indo dando rolê com o teu companheiro, tua companheira. A meditação deve ecoar, por isso eu trouxe uma ideia de Byung-Chul Han, que é a aroma do tempo. É o aroma que exala. A meditação irado não é a prática propriamente dita, que é só um treino, mas é o jogo jogado, é o aroma que fica. Arantes me diz, Siddhartha Gautama teve que abandonar a vida que lhe foi ensinada para despertar ou para perceber que não precisava abandonar. Um amigo disse que ele foi para esse extremo para compreender que não precisava. Entenda, Arantes, é difícil a gente... Não é difícil. Mas é que Siddhartha Gautama nasce numa cultura, que é a indiana, que nós chamamos hoje de indiana, e ele era um hinduísta, tem que deixar isso claro, né? De uma caça dos guerreiros, que faz parte da cultura abandonar a sua família. Olha o que os sadhus fazem hoje ainda. Eles abandonam a família. Quando ele fala abandona a família, Aran, você tem que entender o seguinte. Não é papai e mamãe. É abandonar a casta, tá ligado? Então quando um hindu vai numa determinada idade dele, que tem essa fase, né? E abandonar a família, ele está abandonando a casta dele. Ele abandona todo o karma, porque segundo ele já zerou esse karma, tá ligado? Então quando o Siddhartha Gautama abandona a família, como ele colocou, não abandona a sua vida do papai e mamãe, no castelo, essa coisa idílica. Ele abandona as castas, todos os privilégios que ele tem. Nós, brasileiros, podemos fazer isso de outra forma, e não estamos fazendo. Thalita Abdala me diz, qual a ligação da meditação com o processo criativo interno? Bom, o que você entende por processo criativo interno é que é o rolê.
porque provavelmente ele está todo organizado por uma forma de pensar. Então meditação vai desfazer todas essas formas, tá ligado? E eu trago aqui, em vez de processo criativo interno, o conhecimento intuitivo de Spinoza, que eu acho muito mais rico disso, né? Organizar e desorganizar Shiga Yoga na vida é também um paradoxo. Não muito, tá ligado? Yoga na vida. É simples pra caralho isso, cara. É simples demais isso. A meditação é irritantemente simples. Organizar-se e desorganizar-se é o mesmo que alienado e desalienado. Um desalienado começa a entender e a ler as camadas que se apresentam para ele da realidade. É você sentar para assistir um filme no Netflix e falar assim, puta, olha só, o mesmo modelinho. É uma desalienação. Ou um nome mais na moda hoje, que eu acho fantástico, é o decolonização. É decolonizar-se. Decolonizar-se é desorganizar-se da colonização que foi feita. Então é simples, brother. Para quem quiser saber mais em relação a isso, na Índia, leia menos Swamis e leia mais Spivak, com S mudo, S-P-I-V-A-K, Spivak. São intelectuais indianos, é uma mulher ela, que faz parte dos estudos dos subalternos, irado, inspirados em Gramsci, que começa a reconstruir a história da Índia escrita pelos próprios indianos. Então, muitas das histórias criadas por alguns Swamis que nós compreendemos hoje como grandes mestres da meditação são colonizados pela Europa. Isso é muito irado. Não é porque o cara é indiano que ele é um decolonizador, tá ligado? Tem muito brasileiro colonizado pelos Estados Unidos. Olha aí, gente, é só levantar. Então, não é só porque a meditação veio da Índia que a meditação desorganizativa, decolonial, pelo contrário. A grande massa de meditadores ali, hoje na Índia, eu estou falando do yoga, está colado com o primeiro-ministro da Índia, o Modi, que é um puta extremista de direita, tá ligado? Denise me diz, tem yogis natos que talvez nunca praticaram yoga, como o Júlio Lancelotti? Não tem ninguém nato, tá ligado, Júlia? Não tem ninguém que nasce sabendo. Júlio Lancelotti nem é yogi, tá ligado? É um padre da Igreja Católica, tá ligado? É um padre da Igreja Católica. Ele tem processos introspectivos, que a gente pode pensar em contemplativos, com certeza. Adoro o Júlio Lancelotti. Mas yogi, eu acho que nem ele gostaria de ser. Olha só a volta os yogis. Nem eu quero ser um professor de yoga. Às vezes eu digo que eu não sou professor de yoga para fugir dos estereótipos que o mercado do bem-estar organizou nós sermos. Fechou? Muito obrigado, gente. Se seu mestre falar o contrário do que eu tô falando, siga ele. Fechou? Forte abraço. Até mais. Cada um manda no seu terreiro.